Existem cicatrizes que carregamos e que ninguém consegue ver. As minhas estão escondidas em cada sorriso forçado, em cada "estou bem" que pronunciei ao longo dos anos. Nunca pensei que um dia teria coragem de compartilhar esta história. São memórias que por tanto tempo tentei enterrar no lugar mais profundo da minha mente, como se ao esquecê-las, pudesse fingir que nunca aconteceram. Mas a verdade é que não importa quanto tempo passe, certas marcas permanecem conosco, moldando quem somos, nossas decisões, nossos medos e, eventualmente, nossa força. Cresci em uma casa de aparências. As paredes amarelas, o jardim bem cuidado, as cortinas sempre abertas durante o dia para que os vizinhos pudessem ver a família perfeita que éramos. Meu pai era contador na maior empresa da região, respeitado, convidado para todos os eventos importantes da cidade, sempre de terno impecável, sorriso calculado. Meu tio, irmão dele, era professor universitário, inteligente, articulado, citava livros em conversas casuais e tinha aquele tipo de presença que fazia as pessoas se sentirem simultaneamente intimidadas e fascinadas. Eu era apenas uma menina, uma criança que acreditava que o mundo era um lugar seguro, que adultos existiam para proteger, não para destruir. Lembro-me de desenhar na varanda nos domingos ensolarados, enquanto os adultos conversavam na sala após o almoço em família. Havia uma jabuticabeira no quintal que eu considerava minha melhor amiga. Contava meus segredos para ela, abraçava seu tronco quando estava triste, e com o tempo, ela se tornou meu único refúgio verdadeiro. Ainda consigo sentir o cheiro da minha infância. A comida da minha mãe aos domingos, o perfume forte que meu pai usava, os livros antigos que meu tio sempre trazia de presente. Pequenos detalhes que pareciam inocentes, mas que hoje reconheço como parte de um jogo elaborado de manipulação. Os presentes eram sempre acompanhados de elogios excessivos, toques que duravam um pouco mais do que deveriam, olhares que me faziam sentir desconfortável sem entender exatamente o porquê. Foi numa terça-feira chuvosa que tudo começou. Lembro-me perfeitamente porque era dia do meu aniversário. Estava completando 11 anos. Minha mãe havia saído para buscar o bolo na confeitaria. O barulho da chuva contra as janelas abafava qualquer som da casa. Meu pai me chamou para ver um presente especial no escritório. Meu tio estava lá também. Sorrisos que antes me pareciam gentis agora tinham algo diferente. Algo que fez meu estômago contrair. O que aconteceu naquele escritório naquela tarde mudou o curso da minha vida para sempre. As mãos que deveriam me proteger se tornaram instrumentos de terror. As vozes que deveriam me confortar transformaram-se em ameaças sussurradas. Ninguém vai acreditar em você. Sua mãe vai nos deixar se você contar. Isso é normal. Todas as famílias têm seus segredos. Aquele foi apenas o começo de anos de tormento. Anos em que cada passo dentro daquela casa era calculado. Cada som me deixava em alerta. Cada jantar em família era uma performance de normalidade que me consumia por dentro. Minha mãe, sempre ocupada com trabalho e afazeres domésticos, nunca percebeu. Ou talvez, parte de mim ainda se pergunta, escolheu não perceber. Os sinais estavam lá. Minhas notas caindo, o isolamento, as noites em que acordava gritando, os hematomas que eu justificava com histórias de quedas na escola. O pior não era a dor física, embora houvesse momentos em que achei que não sobreviveria. O pior era sentir minha identidade sendo despedaçada, dia após dia. Era como assistir a mim mesma desaparecendo num espelho embaçado, sem poder fazer nada para impedir. Eu me tornei uma especialista em dissociação. Enquanto meu corpo estava presente, trancado naquele inferno particular, minha mente vagava para lugares distantes, florestas imaginárias, galáxias inexploradas, qualquer lugar que não fosse aquela realidade. Na escola, criei uma personagem, a menina quieta que tirava notas medianas que não chamava atenção. Tinha poucos amigos, mas mantinha todos a uma distância segura. Como explicar a alguém o inexplicável? Como dividir um fardo tão pesado quando nem mesmo eu conseguia compreender completamente o que estava acontecendo? Então eu sorria quando necessário. Respondia o que me perguntavam.
E contava os minutos para poder me esconder no banheiro durante o intervalo e respirar. Apenas respirar. Longe dos olhares, longe das expectativas. Tentei pedir ajuda uma vez, aos 13 anos. A orientadora da escola notou meus olhos sempre inchados, meu emagrecimento repentino. Chamou-me para uma conversa. Abri minha boca para contar. As palavras na ponta da língua, o coração acelerado com a possibilidade de libertação. Mas então me lembrei das ameaças, da influência do meu pai na cidade, de como meu tio era admirado na comunidade acadêmica. Estou apenas com problemas para dormir, disse, forçando um sorriso. Ela acreditou. Todos sempre acreditavam no que era mais fácil aceitar. Os anos passaram assim, em um ciclo de terror e silêncio. Cada aniversário era um marco de sobrevivência, não de celebração. Cada Natal, cada feriado em família, cada reunião onde precisávamos fingir ser aquilo que nunca fomos. Uma família feliz. Eu quase morri, não apenas no sentido físico, embora houvesse dias em que a ideia de não acordar parecia a única saída possível. Morri em pequenos pedaços, dia após dia, até que pouco restou daquela menina que um dia desenhou sonhos na varanda. Aos 17 anos, algo mudou em mim. Não foi repentino como nos filmes, onde um único evento transforma tudo. Foi gradual, como água lentamente rachando uma rocha. Comecei a perceber que a única maneira de sobreviver realmente, não apenas existir, seria encontrando uma saída. A universidade se tornou meu objetivo, minha obsessão. Estudava como se minha vida dependesse disso, porque de fato dependia. Era meu único bilhete para longe daquele inferno. Fui aceita em uma universidade em outra cidade. O dia em que recebi a carta de aceitação foi a primeira vez em anos que senti algo parecido com esperança. Meus pais não queriam que eu fosse. É perigoso para uma menina morar sozinha. Não temos dinheiro para isso. Há boas faculdades aqui perto. Mas eu tinha guardado cada centavo de pequenos trabalhos que fiz escondida. Tinha pesquisado cada bolsa de estudos possível. Pela primeira vez, enfrentei meu pai diretamente. Não com acusações sobre o que ele havia feito. Ainda não tinha essa coragem, mas com determinação sobre o que eu faria. Na universidade, encontrei um mundo novo. Um mundo onde ninguém me conhecia. Onde ninguém tinha expectativas sobre quem eu deveria ser. Escolhi química não por acaso. Havia algo na previsibilidade das reações, na capacidade de transformar substâncias, que me fascinava. Se elementos podiam se transformar completamente através de processos específicos, talvez eu também pudesse. Foi lá que comecei a entender verdadeiramente o que havia acontecido comigo. Numa aula sobre psicologia como disciplina optativa, quando a professora falou sobre trauma e abuso, senti como se cada palavra fosse direcionada especificamente a mim. Chorei no banheiro da faculdade por horas depois daquela aula. Não eram lágrimas apenas de dor, mas também de reconhecimento, de finalmente ter palavras para nomear minha experiência. Comecei a gravar todas as interações com meu pai e meu tio quando voltava para casa nas férias ou feriados obrigatórios. No início, era apenas um mecanismo de defesa, uma forma de me sentir menos vulnerável. Pequenos gravadores escondidos em bolsos, depois aplicativos no celular. Evidências que eu nem sabia se um dia teria coragem de usar. Vocês que estão me ouvindo agora, de onde vocês são? Quais segredos carregam? Quantos de vocês se reconhecem nessa história, mesmo que parcialmente? O silêncio é a maior arma dos abusadores. Sabia? É no silêncio que eles prosperam. É no isolamento que ganham força. Estou contando minha história hoje porque descobri, da maneira mais difícil, que há poder em falar. Há poder em ser ouvida. Este é apenas o começo da minha jornada. Uma jornada que me levou das profundezas do desespero a um lugar que nunca imaginei alcançar. Se você está passando por algo semelhante, ou conhece alguém que esteja, continue acompanhando, porque o que aconteceu depois, a maneira como encontrei não apenas justiça, mas também propósito, pode talvez oferecer um caminho, uma luz no fim do túnel que parece interminável. O primeiro dia após aquele aniversário de 11 anos foi como acordar em um mundo paralelo.
O mesmo sol entrava pela janela do meu quarto, os mesmos pássaros cantavam na jabuticabeira, mas nada era igual. Eu havia mudado durante a noite, como se uma parte essencial de mim tivesse sido arrancada e substituída por algo escuro e pesado. Lembro-me de olhar para minhas próprias mãos enquanto escovava os dentes, tentando reconhecer a menina no espelho. Parecia a mesma, mas não era. O café da manhã naquela manhã foi um exercício de autocontrole. Minha mãe preparava panquecas como sempre fazia após meu aniversário. Uma tradição nossa. Meu pai lia o jornal na ponta da mesa, ocasionalmente comentando sobre política ou o tempo. Tudo parecia tão absurdamente normal que por um momento me perguntei se havia sonhado os horrores do dia anterior. Mas então, ele levantou os olhos do jornal e me encarou por cima da borda da xícara de café. Aquele olhar, um misto de ameaça silenciosa e poder. Foi quando soube que não havia sido um pesadelo. Era minha nova realidade. Como dormiu, princesa? Perguntou ele, a palavra princesa, agora manchada para sempre em minha mente. Bem, respondi automaticamente, enfiando um pedaço de panqueca na boca para não precisar dizer mais nada. A escola tornou-se meu único refúgio, embora nem lá eu conseguisse estar verdadeiramente presente. Passava as aulas desenhando labirintos complexos nas margens dos cadernos. Labirintos sem saída, percebi mais tarde. Minhas notas começaram a cair. A professora de matemática, matéria que eu antes adorava, me chamou após a aula certo dia. O que está acontecendo, querida? Você sempre foi uma das melhores alunas. Ensaiei mentalmente contar a verdade. Imaginei as palavras saindo da minha boca. Imaginei o choque no rosto dela. Imaginei a polícia chegando em casa. Imaginei minha mãe chorando. Mas então lembrei das palavras do meu pai. Ninguém vai acreditar em você. Vão pensar que está inventando para chamar atenção. E do meu tio. Você sabe o que acontece com crianças mentirosas, não sabe? Só estou com dificuldade para me concentrar. Respondi. Vou me esforçar mais. Os finais de semana, que antes eram meus dias favoritos, tornaram-se um pesadelo cíclico. Especialmente os domingos, quando meu tio vinha almoçar. A mesa de jantar era um campo minado emocional. Cada elogio à comida da minha mãe, cada conversa banal sobre o tempo. Cada risada era uma fachada que escondia o horror que eu vivia. O pior eram os momentos em que precisava ficar sozinha com um deles. Vá ajudar seu pai a pegar mais gelo, diria minha mãe inocentemente. Ou, seu tio trouxe um livro novo para você. Vá com ele até o carro buscar. Cada um desses momentos era uma eternidade de terror. Aprendi a me mover rapidamente, a nunca ficar de costas, a sempre manter distância. Desenvolvi um sexto sentido para perigo, uma habilidade de prever quando um deles planejava me isolar. Isso me salvou muitas vezes, mas não sempre. Não o suficiente. A primeira vez que adoeci gravemente foi 3 meses depois do início dos abusos. Uma infecção que me deixou com febre alta por dias. O médico fez perguntas, olhando-me com uma expressão que sugeria que ele suspeitava de algo. Mas eu estava tão consumida pelo medo que nem mesmo com um profissional de saúde consegui falar. Além disso, meu pai nunca saía da sala durante as consultas. Sou o responsável por ela, dizia com seu sorriso carismático. Preciso saber tudo sobre a saúde da minha filha. Minha mãe trabalhava como enfermeira no hospital da cidade. Ironia cruel. Ela passava os dias cuidando de estranhos enquanto eu sofria silenciosamente sob o mesmo teto que ela chamava de lar. Às vezes me pergunto se ela simplesmente não via ou se escolhia não ver. Havia sinais. Meu comportamento mudou drasticamente. Desenvolvi distúrbios alimentares, tinha pesadelos constantes. Comecei a molhar a cama novamente aos 12 anos. Mas ela atribuía tudo ao estresse da adolescência, ou à fase difícil que todas as meninas passam. Tentei criar códigos, mensagens secretas para ela. Deixava desenhos sombrios pela casa, escrevia poemas sobre prisões e monstros, comecei a me vestir apenas com roupas escuras e largas. Qualquer coisa para chamar atenção, para que alguém perguntasse a pergunta certa, para que eu pudesse simplesmente assentir em vez de precisar dizer as palavras que me engasgavam. Houve um dia, quando eu tinha 13 anos, em que quase consegui. Estávamos só nós duas em casa.
Algo raro. Ela fazia biscoitos na cozinha e me chamou para ajudar. Enquanto rolávamos a massa, criando formatos com cortadores de metal, juntei toda a minha coragem. Mãe, comecei, a voz tremendo. Se eu te contasse algo muito ruim, muito assustador, você acreditaria em mim? Ela parou o que estava fazendo e me olhou, a testa franzida de preocupação. Claro que sim, filha. O que está acontecendo? Naquele momento, o nó na minha garganta parecia do tamanho do mundo. Abri a boca, mas as palavras não saíam. E então, como se o universo conspirasse contra mim, ouvimos o barulho do carro do meu pai na garagem. Ele havia voltado mais cedo do trabalho. Depois a gente conversa, disse minha mãe, sorrindo e voltando aos biscoitos. Esse depois nunca chegou. A adolescência trouxe novos desafios. Meu corpo estava mudando, e isso apenas intensificou o interesse doentio deles. O abuso, que começou como toques acidentais e escalou para horrores indescritíveis, agora incluía ameaças mais sofisticadas. Não era mais apenas "ninguém vai acreditar em você", mas pense no que isso faria com sua mãe. Você destruiria esta família, e a mais eficaz de todas. Quem iria querer você depois disso? Aos 14 anos, comecei a me cortar. Pequenos cortes nas coxas, onde ninguém poderia ver. Não era um pedido de ajuda. Eu já havia desistido disso. Era uma forma de sentir algo, qualquer coisa, que eu pudesse controlar. A dor física era quase um alívio comparada à agonia emocional constante. Foi por volta dessa época que comecei a planejar minha fuga. Não de forma concreta ainda, mas sonhava com o dia em que faria 18 anos e poderia simplesmente desaparecer. Calculava quanto dinheiro precisaria economizar, pesquisava cidades distantes onde ninguém me conheceria, imaginava uma vida completamente nova. Esses sonhos eram o que me mantinha viva nos dias mais sombrios. Aos 15 anos, aconteceu o episódio que quase me matou. Era verão. As aulas haviam acabado. Minha mãe estava em um treinamento de uma semana em outra cidade. Meu tio havia se divorciado recentemente e estava passando mais tempo em nossa casa. A combinação desses fatores criou a tempestade perfeita. Não vou entrar em detalhes sobre o que aconteceu naqueles 7 dias. Algumas memórias são pesadas demais para serem compartilhadas, mesmo depois de tantos anos. O que posso dizer é que, quando minha mãe voltou, encontrou-me com febre altíssima, desidratada e com hematomas que não podiam mais ser explicados como acidentes. Fui hospitalizada. Lembro-me do rosto do médico, diferente do nosso médico de família, enquanto examinava meus ferimentos. Havia uma raiva contida em seus olhos, uma indignação profissional. Ele pediu para falar comigo sozinha, sem meus pais presentes. "Preciso que me diga a verdade", falou ele, sua voz gentil, mas firme. "Quem fez isso com você?" Foi o momento mais próximo que cheguei de revelar tudo. Mas então, pela janela do quarto do hospital, vi meu pai no corredor, observando-me através do vidro. Seu olhar dizia tudo. Mesmo ali, num hospital, cercada por profissionais de saúde, eu não estava segura. "Caí da escada", respondi mecanicamente. "Foi um acidente." O médico suspirou, claramente não convencido. "Se mudar de ideia", disse ele, discretamente deslizando um cartão para mim. "Pode me ligar a qualquer hora." Guardei aquele cartão como um talismã. Nunca liguei para ele, mas o simples fato de ter aquela opção, aquela pequena possibilidade de escape, me deu forças para continuar. Os anos seguintes foram uma luta constante pela sobrevivência, não apenas física, mas também mental. Desenvolvi mecanismos de defesa elaborados. Aprendi a prever padrões de comportamento, a identificar gatilhos, a criar desculpas para não estar em casa. Juntei-me a todos os clubes após a escola que consegui. Debate, teatro, voluntariado na biblioteca. Qualquer coisa que me mantivesse longe daquela casa o máximo possível. Em casa, transformei meu quarto em uma fortaleza. Coloquei uma trava improvisada na porta. Nada óbvio. Apenas um sistema com uma cadeira que faria barulho se alguém tentasse entrar durante a noite. Dormia com uma tesoura sob o travesseiro. Não que eu realmente acreditasse que teria coragem de usá-la, mas era um conforto tê-la por perto. O pior de tudo era a sensação constante de estar suja.
contaminada. Tomava banhos escaldantes, esfregando a pele até ficar vermelha, como se pudesse lavar o que havia acontecido. Escovava os dentes até as gengivas sangrarem. Nada adiantava. A sujeira estava por dentro, enraizada em mim. Aos 16 anos, comecei a pesquisar universidades. Qualquer uma, em qualquer lugar, desde que fosse longe. A educação tornou-se minha obsessão, meu único bilhete para fora daquele inferno. Estudava como se minha vida dependesse disso, porque, de fato, dependia. Minhas notas, que haviam despencado nos primeiros anos de abuso, começaram a subir novamente. Não porque eu estivesse melhor, mas porque tinha um propósito claro. Foi nesse período que conheci a professora Helena, que dava aulas de química no ensino médio. Ela notou meu interesse pela matéria e começou a me emprestar livros avançados, a me desafiar com problemas complexos. Sem saber, ela estava me dando muito mais do que conhecimento. Estava me dando um futuro possível, uma identidade além de vítima. Você tem um dom para isso, dizia ela. Consegue ver padrões que outros alunos não enxergam. Talvez fosse verdade. Ou talvez eu apenas tivesse aprendido a observar minuciosamente tudo ao meu redor, a analisar cada variável, cada possível ameaça. De qualquer forma, a química me oferecia um mundo onde as regras eram claras, onde as reações eram previsíveis, onde eu tinha controle. Aos 17 anos, quando finalmente fui aceita na universidade, com bolsa integral, graças às minhas notas e à recomendação entusiástica da professora Helena, senti pela primeira vez em anos que havia uma luz no fim do túnel. A universidade ficava a 8 horas de carro da minha cidade. Longe o suficiente para dificultar visitas surpresa, perto o suficiente para não levantar muitas suspeitas. Meu pai, é claro, se opôs veementemente. Não há necessidade disso, argumentou. Há uma faculdade perfeitamente boa a 30 minutos daqui. Você pode morar em casa, economizar dinheiro. A simples ideia de permanecer naquela casa por mais 4 anos fez meu sangue gelar. Foi uma das poucas vezes em que enfrentei meu pai diretamente. Vou para a Universidade Federal, disse, surpreendendo a mim mesma com a firmeza na minha voz. A bolsa cobre tudo, e já me aceitaram no programa de moradia estudantil. O que se seguiu foi uma guerra fria em casa. Meu pai alternava entre tentar me manipular emocionalmente. Sua mãe ficará arrasada sem você. E fazer ameaças veladas. A vida universitária pode ser perigosa para garotas ingênuas como você. Mas eu estava determinada. Nos meses que antecederam minha partida, planejei cada detalhe meticulosamente. Economizei cada centavo que consegui de pequenos trabalhos como babá e aulas particulares. Escondi documentos importantes, certidão de nascimento, histórico escolar, carteira de identidade, em um local seguro fora de casa, na casa da professora Helena, que, embora não soubesse de tudo, suspeitava o suficiente para querer me ajudar. O dia em que finalmente deixei aquela casa foi surreal. Minha mãe chorava, genuinamente triste por me ver partir. Meu pai mantinha sua fachada de pai orgulhoso, mas preocupado. Meu tio não estava lá, graças a Deus, embora tivesse ligado no dia anterior para desejar boa sorte nos estudos. Enquanto o ônibus se afastava, olhando pela janela para a cidade que havia sido minha prisão por tantos anos, senti algo estranho no peito. Não era exatamente liberdade. Ainda não. Mas era a promessa dela. Era o primeiro respiro profundo após anos sufocando debaixo d'água. O que eu não sabia então, enquanto aquele ônibus cortava a estrada em direção ao que eu esperava ser minha salvação, era que a verdadeira jornada de cura e justiça estava apenas começando. Que os anos de abuso haviam plantado em mim não apenas cicatrizes, mas também uma determinação feroz que um dia mudaria não apenas minha vida, mas a de muitas outras pessoas. Que aquela menina assustada, segurando uma pequena mala com tudo o que possuía no mundo, um dia encontraria sua voz e a usaria para derrubar os muros de silêncio que protegem os predadores. Meu primeiro dia na universidade foi como nascer de novo. Respirei fundo o ar da manhã enquanto caminhava pelo campus, saboreando a sensação de anonimato. Ninguém me conhecia ali. Ninguém sabia da minha história. Eu podia ser quem eu quisesse, reinventar-me completamente.
O dormitório estudantil, com suas paredes descascadas e móveis gastos, parecia um palácio para mim. Era o primeiro espaço verdadeiramente meu, onde podia trancar a porta e sentir-me segura. Minha colega de quarto, Luísa, era o oposto de mim. Extrovertida, barulhenta, cheia de vida. No início, sua energia me assustava. Eu havia me acostumado a ficar invisível, a ocupar o mínimo de espaço possível. Mas Luísa não permitia que ninguém desaparecesse em sua presença. "Você é muito quieta", disse ela na primeira semana, enquanto organizava um mural de fotos acima de sua cama. "Mas tudo bem, vou falar por nós duas até você se sentir confortável." E foi o que ela fez, sem pressão, sem perguntas invasivas sobre minha família ou meu passado, apenas incluindo-me naturalmente em sua vida, apresentando-me a seus amigos, deixando lanches na minha mesa de estudo quando eu passava horas na biblioteca. Foi o primeiro vislumbre que tive de como poderiam ser relacionamentos saudáveis. Escolhi Química como meu curso, não por acaso. Havia algo profundamente reconfortante na previsibilidade das reações químicas, nas leis imutáveis que governavam como os elementos interagiam. Em um laboratório, cada variável podia ser controlada, cada resultado antecipado e explicado. Era o oposto da imprevisibilidade caótica e aterrorizante que havia dominado minha vida até então. No primeiro semestre, me destacava silenciosamente. Enquanto outros calouros lutavam para se adaptar ao rigor acadêmico, eu mergulhava nos estudos como quem encontra um oásis no deserto. Os livros nunca me haviam traído. O conhecimento nunca havia me machucado. Pelo contrário, cada nova informação que absorvia parecia construir uma fortaleza ao meu redor, tijolo por tijolo. Foi no início do segundo semestre que tudo começou a mudar. Matriculei-me em uma disciplina optativa de psicologia, trauma e resiliência na sociedade contemporânea. Não sei exatamente o que me atraiu para essa matéria. Talvez alguma parte inconsciente de mim buscando entender a si mesma. A professora Raquel não se parecia em nada com a imagem que eu tinha de uma psicóloga. Não havia o estereótipo do semblante sério e os óculos na ponta do nariz. Ela tinha cabelos grisalhos cortados curtos, usava brincos coloridos e falava com uma franqueza desconcertante sobre os tópicos mais difíceis. "O trauma não é apenas um evento", explicou ela na primeira aula, seus olhos percorrendo a sala, parecendo se deter brevemente em mim. "É uma reorganização completa do sistema nervoso, uma alteração na forma como experimentamos o mundo e a nós mesmos." Orijari, sentada na última fileira, como sempre fazia para garantir que ninguém estivesse atrás de mim, senti meu coração acelerar. Era como se ela estivesse falando diretamente para mim, descrevendo com precisão clínica o que eu havia vivido, mas nunca conseguido nomear. Depois dessa aula, corri para o banheiro e chorei por quase 1 hora. Não era apenas tristeza, era reconhecimento. Pela primeira vez, entendi que o que havia acontecido comigo tinha um nome, uma explicação, um enquadramento dentro da experiência humana. Eu não era uma aberração, não estava sozinha. Havia outros que sobreviveram ao que eu sobrevivi. Nas semanas seguintes, devorei cada leitura recomendada para o curso, frequentemente indo além da bibliografia obrigatória. Memórias de sobreviventes, estudos clínicos sobre trauma complexo, pesquisas sobre os efeitos neurobiológicos do abuso prolongado. Cada página era um espelho onde eu podia finalmente ver-me refletida, entender os mecanismos que haviam moldado minha psique. Em uma das aulas, a professora Raquel abordou o conceito de comportamento adaptativo. Como crianças em situações abusivas desenvolvem estratégias sofisticadas para sobreviver. Estratégias que mais tarde podem se tornar limitantes em ambientes seguros. A hipervigilância, a desconfiança crônica, a dissociação, estes não são sinais de fraqueza ou defeito, explicou ela. São ferramentas brilhantes de sobrevivência. O problema é que o cérebro não recebe automaticamente a mensagem de que a ameaça passou. Continuamos em modo de sobrevivência muito depois de estarmos fisicamente seguros. Naquela noite, não consegui dormir. As palavras dela ressoavam em minha mente. Minhas esquisitices, como minha mãe costumava chamar, a forma como eu sempre precisava sentar de frente para a porta em restaurantes,
como verificava repetidamente se a porta estava trancada, como me assustava com barulhos repentinos. Não eram falhas de caráter, eram adaptações, respostas lógicas a um ambiente ilógico. Foi após uma aula particularmente intensa sobre o ciclo de abuso que procurei a professora Raquel. Esperei todos os outros alunos saírem e me aproximei hesitante de sua mesa. Professora, eu gostaria de algumas recomendações de leitura adicionais. Gaguejei, meu coração batendo tão forte que tinha certeza que ela podia ouvi-lo. Ela olhou para mim por um longo momento, seus olhos gentis, mas perspicazes. Claro, respondeu pegando um pedaço de papel. Mas em vez de escrever títulos de livros, escreveu um número de telefone. Este é o contato do Centro de Apoio Psicológico da Universidade. Eles têm um programa excelente para estudantes enfrentando desafios diversos. Nossos olhares se encontraram e, naquele momento, soube que ela sabia. Não os detalhes, é claro, mas reconhecia os sinais. Em seu rosto não havia pena. Aquilo eu não teria suportado. Apenas uma compreensão silenciosa. Guardei aquele papel como um tesouro, embora tenha demorado mais 3 semanas para criar coragem e ligar. A primeira sessão com a psicóloga do centro de apoio foi agonizante. Sentei-me rígida na cadeira, respondendo apenas com monossílabos. Ela não pressionou, não insistiu. Apenas garantiu que eu soubesse que aquele espaço era seguro, que poderia voltar quando estivesse pronta. Voltei na semana seguinte, e na outra. Por meses, mal conseguia falar sobre o que havia acontecido, abordando o trauma obliquamente, através de metáforas e eufemismos. Quando aquilo acontecia, nos dias ruins, nunca nomeando diretamente o abuso, nunca mencionando meu pai ou meu tio. Foi somente no 2º ano da faculdade que finalmente pronunciei as palavras em voz alta. Meu pai e meu tio abusaram de mim desde os 11 anos. Dizer isso em voz alta foi como extrair um veneno que havia corrido em minhas veias por anos. Chorei por horas depois, mas era um choro diferente. Não era apenas dor, era alívio. Paralelamente à terapia, minha paixão pela química se aprofundava. No 3º ano, fui convidada para participar de um grupo de pesquisa liderado pelo professor Maurício, um renomado especialista em química forense. O laboratório se tornou meu segundo lar, um espaço onde eu tinha controle absoluto, onde podia manipular substâncias para obter exatamente os resultados que desejava. Foi ali, entre equipamentos sofisticados e experimentos meticulosamente controlados, que a primeira semente do meu plano começou a germinar. Não foi um pensamento consciente a princípio, apenas uma observação casual enquanto trabalhávamos com substâncias que podiam ser detectadas em amostras de sangue e cabelo anos após o consumo. É fascinante como certas substâncias deixam assinaturas tão duradouras, enquanto outras desaparecem sem deixar rastros, comentou o professor Maurício um dia, enquanto analisávamos resultados de um experimento. Aquela frase ficou comigo. Substâncias que desaparecem sem deixar rastros. A ideia dançava na periferia da minha consciência enquanto eu continuava meus estudos, agora com um foco particular em toxicologia. Nos feriados, quando era inevitável voltar para casa por alguns dias, comecei a gravar secretamente todas as interações com meu pai e meu tio. Comprei um pequeno gravador, daqueles usados por jornalistas, e o mantinha constantemente comigo, escondido em bolsos, debaixo de almofadas, dentro de livros estrategicamente posicionados. No início, não havia um plano claro para essas gravações. Era mais um mecanismo de defesa, uma forma de me sentir menos impotente. Havia algo poderoso em capturar suas vozes, suas ameaças veladas, seus comentários aparentemente inocentes, carregados de subtexto que apenas eu compreendia. Com o tempo, essas gravações se tornaram mais direcionadas. Comecei a criar situações onde poderia extrair admissões parciais, frases que, para um ouvido treinado, revelariam a verdade por trás da fachada da família perfeita. Lembra daquela vez, pai, quando eu tinha 12 anos e você veio ao meu quarto tarde da noite? Perguntaria casualmente durante um almoço, o gravador escondido no bolso do meu casaco. A expressão de pânico momentâneo, seguida pela recuperação rápida. Você sempre teve pesadelos, filha. Eu só ia verificar se você estava bem.
pequenos fragmentos de verdade, coletados pacientemente ao longo dos anos. Um mosaico que, quando completo, contaria uma história que ninguém poderia negar. No último ano da universidade, meu projeto de pesquisa focava em substâncias que afetavam temporariamente o sistema nervoso central, causando efeitos como desinibição e aumento da sugestionabilidade, sem deixar traços detectáveis após 24 horas. Era um trabalho puramente acadêmico, claro, com aplicações potenciais em anestesiologia e neurociência. Mas à noite, sozinha no dormitório, eu imaginava outras aplicações. Imaginava meu pai e meu tio, seus sentidos embotados, suas defesas baixadas, confessando seus crimes diante de uma câmera escondida. Não era apenas fantasia, era um plano tomando forma, detalhado e meticuloso como uma equação química. Formei-me com honras. Meus pais compareceram à cerimônia, é claro. A família perfeita deveria estar completa em um momento tão importante. Minha mãe chorou de orgulho. Meu pai fez questão de apertar a mão de cada um dos meus professores, apresentando-se como o homem que havia criado uma cientista brilhante. Se eles notaram a frieza no meu sorriso, a determinação nos meus olhos quando aceitei o diploma, não demonstraram. Naquele dia, usando a toga e o capelo, jurei silenciosamente que aquela seria a última vez que eles teriam qualquer poder sobre mim. Após a formatura, para surpresa de todos, aceitei uma oferta de emprego em um laboratório de pesquisa na mesma cidade onde cresci. Meus amigos não entendiam por que eu voltaria para uma cidade pequena quando tinha ofertas em grandes centros. Tenho assuntos inacabados lá, foi tudo o que disse. Aluguei um pequeno apartamento, longe da casa dos meus pais, mas perto o suficiente para manter contato regular. Comecei a aparecer para jantares familiares, a oferecer-me para ajudar meu pai com projetos em seu escritório, a aceitar os presentes que meu tio ainda insistia em trazer. Cada interação era cuidadosamente gravada, cada conversa estrategicamente direcionada. Paralelamente, estabeleci contato com uma jornalista investigativa, Mariana Silva, que havia publicado uma série de reportagens sobre abusos encobertos em instituições de poder. Nosso primeiro encontro foi em um café em outra cidade, longe de olhares conhecidos. "Por que você está me contando isso agora, depois de tanto tempo?" perguntou ela, após eu ter compartilhado uma versão editada da minha história. "Porque não é apenas sobre mim", respondi, minha voz mais firme do que jamais havia sido ao falar sobre o assunto. "Há outros como eu. E há pessoas poderosas protegendo homens como meu pai e meu tio. Durante 7 anos, trabalhei no laboratório durante o dia e construí meu caso à noite. Descobri outras vítimas, algumas que haviam se mudado para longe, outras que permaneciam presas no mesmo ciclo de silêncio que eu conhecia tão bem. Coletei depoimentos, documentos, padrões de comportamento. Aprendi que meu tio, o respeitado professor universitário, havia sido transferido de outra instituição após mal-entendidos com alunas. Que meu pai, o contador impecável, manipulava as finanças de um clube exclusivo frequentado por juízes e empresários locais, onde rumores sobre festas privadas com menores circulavam em sussurros. Não era apenas sobre vingança pessoal, embora essa motivação queimasse dentro de mim como uma chama inextinguível. Era sobre desmantelar um sistema inteiro que permitia que homens como eles operassem com impunidade, protegidos por outros homens em posições de poder. O plano estava quase completo. A substância que eu havia desenvolvido, indetectável, temporária, eficaz, estava pronta. As câmeras estavam posicionadas estrategicamente na casa dos meus pais, instaladas durante visitas casuais ao longo dos meses. A jornalista estava preparada com sua equipe, aguardando meu sinal. Tudo o que faltava era o catalisador final, a reunião familiar onde o passado, o presente e o futuro colidiriam em uma reação que, diferentemente das que eu estudava no laboratório, não poderia ser revertida. No espelho, naquela manhã, vi uma mulher que mal reconhecia. Não era mais a menina aterrorizada, nem mesmo a estudante determinada, mas ainda ferida. Era alguém novo, alguém forjado na dor, temperado na ciência e absolutamente implacável em sua busca por justiça. "Acabou", disse para meu reflexo, ensaiando as palavras que diria a eles quando tudo estivesse concluído.
Vocês nunca mais machucarão ninguém. O dia que planejei meticulosamente por 7 anos, finalmente chegou num domingo de outono. As folhas caíam lentamente das árvores que margeavam a rua dos meus pais, criando um tapete dourado e vermelho no asfalto. Havia uma beleza melancólica na cena que combinava perfeitamente com o que estava prestes a acontecer. Estacionei meu carro a uma quadra de distância, não na frente da casa como normalmente fazia. Precisava daqueles minutos extras caminhando para acalmar minha respiração, para revisar mentalmente cada detalhe do plano. Na bolsa que carregava, além das usuais chaves e carteira, havia 3 frascos pequenos e transparentes. O resultado de anos de pesquisa, aperfeiçoado em segredo no laboratório após o expediente, quando ninguém estava por perto para questionar o que eu fazia. A substância era minha obra-prima científica, incolor, inodora, com meia-vida curta no organismo. Causava um estado similar à intoxicação leve por álcool, diminuindo as inibições e a capacidade de filtrar pensamentos, mas sem os efeitos óbvios da embriaguez. Mais importante, era completamente indetectável após 24 horas, não deixando qualquer rastro em exames toxicológicos convencionais. Também na bolsa estava um telefone pré-pago, usado exclusivamente para comunicação com Mariana, a jornalista. Uma única mensagem enviada no momento certo seria suficiente para colocar em movimento a segunda fase do plano. "Está tudo bem, querida? Parece pálida." A voz da minha mãe me trouxe de volta ao presente quando entrei na casa. Ela ainda usava o mesmo avental florido de sempre. O cabelo agora com mais fios brancos do que eu lembrava. "Só cansada", respondi, forçando um sorriso. Semana difícil no laboratório. Na sala, meu pai e meu tio já estavam acomodados, assistindo a um jogo de futebol, copos de cerveja nas mãos. Tão normal, tão cotidiano. Qualquer observador externo veria apenas uma família comum se reunindo para o tradicional almoço de domingo. "Ah, chegou nossa cientista!" exclamou meu pai, levantando-se para me abraçar. Resisti ao impulso de me esquivar, deixando que seus braços me envolvessem brevemente. Era necessário manter as aparências até o último momento. Meu tio acenou da poltrona. Aquele sorriso que um dia me aterrorizava agora parecendo apenas patético. "Trouxe um vinho especial para celebrar seu novo cargo no laboratório", disse ele, apontando para uma garrafa na mesa de centro. O novo cargo. Uma promoção recente que me dava acesso ainda maior a equipamentos e substâncias controladas. A ironia não me escapou. "Vou ajudar a mamãe na cozinha", falei, dirigindo-me rapidamente para o outro cômodo antes que a proximidade deles despertasse o velho pânico, que, mesmo após anos de terapia, ainda se escondia nos cantos da minha mente. Na cozinha, observei minha mãe preparar a salada, cortando tomates com a precisão de quem fez o mesmo movimento milhares de vezes. Por um momento, senti uma pontada de culpa pelo que estava prestes a fazer. Não por eles, nunca por eles, mas por ela. Apesar de tudo, uma parte de mim ainda se perguntava: ela realmente não sabia? Ou escolheu não ver? "Posso terminar a salada para você?" Ofereci, pegando a faca antes que ela pudesse responder. "Vá descansar um pouco antes do almoço." Ela pareceu surpresa com o gesto incomum, mas aceitou. "Obrigada, filha. Vou só verificar a sobremesa na geladeira." Quando ela saiu, abri discretamente minha bolsa e retirei um dos frascos. Com as mãos ligeiramente trêmulas, deixei cair 3 gotas no molho da salada que seria servido. A dose perfeita para iniciar o processo, mas não suficiente para o efeito completo. Isso viria depois. O almoço transcorreu com a artificialidade habitual das nossas reuniões familiares. Conversas superficiais sobre política, sobre o tempo, sobre os vizinhos. Meu pai, como sempre, dominando a mesa com suas opiniões definitivas sobre tudo. Meu tio complementando com anedotas de suas aulas na universidade. Minha mãe sorrindo e assentindo no momento apropriado. Observei atentamente enquanto eles se serviam da salada, calculando mentalmente o tempo que levaria para a substância começar a fazer efeito. 15 minutos, talvez 20. Eu mal tocava na minha própria comida, o estômago contraído demais pela antecipação. Após a sobremesa, um pudim de leite que minha mãe fazia desde que me lembro,
Sugeri que tomássemos o café na sala. Vamos abrir aquele vinho que o tio trouxe, propus, assumindo um entusiasmo que estava longe de sentir. Na sala, enquanto minha mãe foi buscar as xícaras de café, tive minha oportunidade. Abri a garrafa de vinho e servi 3 taças. Uma para meu pai, uma para meu tio e uma para mim. Nas 2 primeiras, quando tinha certeza de que ninguém observava, adicionei mais algumas gotas da substância. Na minha própria taça, apenas vinho. Um brinde, falei, erguendo minha taça quando minha mãe retornou com o café. A família, o olhar que trocaram, aquele olhar que conhecia tão bem, uma comunicação silenciosa que excluía minha mãe e a mim, me disse que eles interpretaram meu brinde como uma rendição, como uma aceitação final do pacto silencioso que havia governado nossa casa por tantos anos. Se achavam que eu havia finalmente me conformado com o papel de vítima silenciosa, estavam prestes a descobrir o quão errados estavam. Minha mãe, alegando cansaço, retirou-se para descansar após o café. Era parte do plano. Eu havia sutilmente sugerido que ela parecia exausta durante todo o almoço, plantando a ideia de que deveria repousar. Quando ouvi a porta do quarto dela fechar, enviei a mensagem para Mariana. Um simples agora. Então, comecei, sentando-me entre meu pai e meu tio no sofá. Estive pensando muito sobre nossa situação. Eles trocaram olhares novamente, desconfiados da minha súbita vontade de abordar o assunto que nunca mencionávamos diretamente. Que situação? Perguntou meu pai, sua voz já ligeiramente arrastada, o primeiro sinal de que a substância estava fazendo efeito. Vocês sabem, o que começou no meu aniversário de 11 anos, no escritório. O choque em seus rostos foi quase cômico. Era a primeira vez em toda a minha vida adulta que eu mencionava aquele dia específico, aquele lugar específico. Não sei do que você está falando, respondeu meu pai automaticamente, mas sua voz faltou convicção. Seus olhos pareciam ligeiramente desfocados. Acho que você sabe sim, insisti, mantendo minha voz calma, controlada. Assim como sabe o que aconteceu todos os domingos depois disso, por anos. Como sabe o que fizeram quando mamãe viajou para aquele treinamento quando eu tinha 15 anos. Meu tio se mexeu desconfortavelmente no sofá. Você está confusa, disse ele, mas as palavras saíram empastadas. Não estou confusa. Estou mais lúcida do que nunca. Lentamente, retirei da bolsa o pequeno gravador que carregava comigo. E tenho prova de tudo. Foi nesse momento que a campainha tocou. O timing perfeito. Quem é a essa hora? Perguntou meu pai, tentando se levantar, mas cambaleando ligeiramente. Não se preocupe, respondi calmamente. Eu convidei algumas pessoas para nossa pequena reunião familiar. Abri a porta para Mariana e seu produtor, um homem discreto carregando uma câmera profissional. Atrás deles, quase imperceptíveis no crepúsculo que começava a cair, 2 policiais à paisana aguardavam na calçada, prontos para intervir se necessário. O que é isso? A voz do meu pai soou áspera, com uma nota de pânico que nunca havia ouvido antes. Quem são essas pessoas? Esta é Mariana Silva, jornalista investigativa. Apresentei calmamente enquanto eles entravam. Ela está fazendo uma série de reportagens sobre abuso infantil e o sistema que protege os abusadores. Meu tio tentou se levantar, mas suas pernas pareciam não responder adequadamente. A combinação do vinho com a substância estava surtindo o efeito esperado. Você não pode fazer isso, balbuciou ele. Pense na sua mãe, na família. Pensei nela todos os dias durante os últimos 17 anos. Respondi, sentindo uma calma surreal me envolver. Enquanto vocês destruíam minha infância, pensei nela. Enquanto sangrava e chorava sozinha, pensei nela. E é também por ela que estou fazendo isso. Mariana posicionou-se discretamente em um canto da sala, fazendo um sinal para o produtor começar a filmar. Não uma gravação oficial ainda. Aquilo viria depois, com depoimentos formais. Mas um registro do que estava prestes a acontecer. Agora, continuei, voltando minha atenção para os 2 homens que pareciam murchar visivelmente sob as luzes da sala. Vamos conversar sobre tudo o que aconteceu. Sem mentiras, sem ameaças. Apenas a verdade, pela primeira vez. As próximas 2 horas foram surreais. A substância,
combinada com o choque da situação, quebrou décadas de negação cuidadosamente construída. Primeiro em fragmentos hesitantes, depois em confissões completas. A verdade emergiu. Cada detalhe sórdido, cada abuso, cada ameaça, cada vez que se protegeram mutuamente. Mais chocante ainda foram as revelações sobre outros. Nomes de homens poderosos na cidade, juízes, empresários, políticos. Um círculo de proteção mútua, uma rede de silêncio e cumplicidade que ia muito além da minha própria experiência. Mariana, profissional até o fim, manteve-se impassível enquanto tomava notas, ocasionalmente fazendo perguntas precisas para clarificar detalhes ou estabelecer conexões. Apenas o leve tremor em suas mãos traía o horror que sentia ao testemunhar aquelas confissões. Em determinado momento, meu pai começou a chorar. Não lágrimas de arrependimento genuíno, isso eu saberia reconhecer, mas de autocomiseração, de medo das consequências que finalmente chegavam. "Por que está fazendo isso conosco?" soluçou ele. "Somos sua família." A pergunta me atingiu como um tapa. A audácia, a inversão completa da realidade. Pela primeira vez desde que havia entrado naquela casa, permiti que a emoção colorisse minha voz. "Família? Vocês chamam isso de família? Vocês roubaram minha infância, minha inocência, quase destruíram minha vida. Nem sequer tive uma família de verdade, apenas carcereiros disfarçados de parentes." Respirei fundo, retomando o controle. Não podia me dar ao luxo de perder a compostura agora. "Mas isto não é sobre o que vocês me fizeram. É sobre todas as outras crianças que sofreriam o mesmo destino se vocês continuassem impunes. É sobre quebrar o ciclo. Quando tudo terminou, quando a última confissão foi registrada em vídeo e áudio, fiz um sinal para Mariana. Ela assentiu discretamente e saiu para chamar os policiais que aguardavam do lado de fora. A expressão nos rostos do meu pai e do meu tio quando as algemas foram colocadas, uma mistura de descrença, medo e a compreensão tardia de que seu mundo havia acabado, ficará para sempre gravada na minha memória. Não senti alegria, nem mesmo satisfação. Apenas um enorme alívio, como se um peso esmagador tivesse sido finalmente removido do meu peito. Minha mãe, acordada pelo barulho, apareceu na porta da sala a tempo de ver os dois sendo levados. Seu olhar confuso, traído, devastado se fixou em mim, exigindo explicações que eu não tinha energia para dar naquele momento. "Vou te contar tudo", prometi, segurando suas mãos trêmulas. "Mas não agora. Agora, precisamos deixar a justiça seguir seu curso." Quando a casa finalmente ficou em silêncio, apenas minha mãe e eu sentadas na sala, onde tantos horrores haviam sido revelados nas últimas horas, Mariana se aproximou com um copo d'água. "Você foi incrivelmente corajosa", disse ela, sua voz profissional agora suavizada pela admiração. "O que fez hoje vai muito além da sua própria história. Vai proteger outras pessoas, quebrar um sistema inteiro de abuso." Assenti silenciosamente, demasiado exausta emocionalmente para responder. O plano havia funcionado exatamente como eu imaginara durante anos, e ainda assim, o momento real era tão diferente de tudo que eu havia antecipado. Não havia triunfo, não havia vingança doce. Apenas a exaustão que segue uma longa batalha e a incerteza sobre o que viria a seguir. "O caso vai para o Tribunal Especial", continuou Mariana, referindo-se à recém-criada vara especializada em crimes contra vulneráveis, presidida pelo juiz mais rigoroso do país em casos de abuso. "Com as confissões e as evidências que coletamos ao longo dos anos, não há como escaparem." Olhei pela janela para a noite que havia caído completamente. As mesmas estrelas que eu observava quando criança, imaginando outro mundo, outra vida. Agora aquela vida alternativa finalmente parecia possível. Não perfeita, não sem cicatrizes, mas livre. "Está acabado", murmurei, mais para mim mesma do que para qualquer outra pessoa na sala. Finalmente acabado. Mas mesmo enquanto pronunciava essas palavras, sabia que era apenas parcialmente verdade. O que havia terminado era apenas um capítulo. A verdadeira história, a história da reconstrução, da cura,
da transformação de um sistema inteiro que permitia que monstros prosperassem impunemente, estava apenas começando, e eu estaria lá para contar cada palavra dela. Os meses que se seguiram àquela noite foram uma montanha-russa emocional que nenhuma quantidade de preparação poderia ter me preparado adequadamente. As engrenagens da justiça começaram a girar, lentas, mas inexoráveis, alimentadas pelas evidências meticulosamente coletadas durante anos e pelas confissões capturadas em vídeo. A primeira audiência preliminar ocorreu num dia chuvoso de inverno. O tribunal era um edifício imponente de mármore e vidro, projetado para intimidar. Sentada na sala de espera, observando a água escorrer pelas janelas enormes, senti uma onda de dúvida me atingir. Estava prestes a expor não apenas minha história pessoal, mas também desvendar uma rede de proteção que envolvia algumas das pessoas mais poderosas da cidade. As possíveis repercussões me aterrorizavam. "Está pronta?" A voz calma de Luísa, minha advogada, me trouxe de volta ao presente. Antiga promotora especializada em crimes contra vulneráveis, ela havia se oferecido para representar meu caso pro bono após ler o relatório preliminar. "Acho que nunca estarei completamente pronta", respondi honestamente. "Mas estou determinada." Ela apertou meu ombro gentilmente. "Lembre-se, você não está mais sozinha nesta luta." E realmente não estava. Além de Luísa e Mariana, cuja série de reportagens havia começado a ser publicada em um jornal de circulação nacional, havia uma equipe inteira de profissionais envolvidos: investigadores, psicólogos forenses, assistentes sociais e, mais surpreendentemente, outras vítimas que, encorajadas pela minha denúncia, começavam a se manifestar. A primeira a me procurar foi Júlia, uma ex-aluna do meu tio. Seu e-mail chegou 3 dias após a primeira reportagem de Mariana ser publicada. Quando li seu depoimento, foi como se alguém finalmente tivesse dado nome ao monstro que me assombra há anos. Escreveu ela. "Eu também tenho uma história para contar." Depois de Júlia, vieram outras. 5, depois 10, então mais de 20 mulheres de diferentes idades, com histórias dolorosamente similares. Algumas envolvendo meu pai e meu tio diretamente, outras implicando homens de seu círculo social. O padrão era sempre o mesmo: abuso de poder, manipulação, ameaças veladas e, acima de tudo, a certeza da impunidade garantida por um sistema que os protegia. Foi com esse coro de vozes que entrei no tribunal naquele primeiro dia. Não mais apenas minha palavra contra a deles, mas um testemunho coletivo impossível de ignorar. A primeira surpresa veio com a designação do juiz para o caso. Não qualquer juiz, mas o recém-empossado presidente do Tribunal Especial para Crimes contra Vulneráveis, conhecido por sua postura inflexível e por sentenças máximas em casos de abuso. Um homem cuja reputação de incorruptível o precedia e cuja história pessoal, filho de uma família humilde do interior, o tornava imune às pressões dos poderosos locais. Meu testemunho durou 3 dias inteiros. 3 dias revivendo cada momento horrível, cada detalhe sórdido, sob o olhar atento do júri e a presença opressiva dos advogados de defesa, que tentavam de todas as formas desacreditar minha história. Se isso realmente aconteceu, por que esperou tantos anos para denunciar? Perguntou o advogado do meu pai, um homem de terno impecável e olhos frios como gelo. Respirei fundo antes de responder, consciente de que minha resposta não era apenas para ele, mas para todas as pessoas que assistiam ao julgamento, para todas as vítimas silenciadas pelo mesmo questionamento. Porque quando você é uma criança sendo abusada por adultos que todos respeitam, a primeira coisa que aprende é que ninguém vai acreditar em você. Comecei, minha voz mais firme do que jamais havia sido ao falar sobre o assunto. Porque quando finalmente criou coragem para dar sinais, ninguém quis ver. Porque quando tentou pedir ajuda, foi silenciada com ameaças. E principalmente porque precisava garantir que quando finalmente falasse, seria ouvida. Não apenas por mim, mas por todas as outras que vieram antes e que viriam depois de mim. O silêncio que seguiu minha resposta foi ensurdecedor. Vi o juiz fazer uma anotação. Seu rosto impassível, mas seus olhos refletindo algo que parecia compreensão.
A defesa tentou desacreditar as evidências científicas, argumentando que a substância utilizada para obter as confissões invalidava qualquer admissão de culpa. Foi quando o caso tomou um rumo inesperado. Luísa apresentou ao tribunal uma série de gravações feitas ao longo dos anos, muito antes daquela noite fatídica. Fragmentos de conversas, ameaças veladas, admissões parciais coletadas pacientemente durante anos. Isoladamente, nenhuma seria conclusiva. Juntas, formavam um mosaico de evidências impossível de ignorar. E então, vieram os testemunhos das outras vítimas. Uma após a outra, mulheres de diferentes idades, classes sociais e experiências de vida contaram histórias que, em sua essência, eram variações da mesma narrativa de abuso de poder. O padrão era inegável, a coerência entre os relatos, avassaladora. Observei meu pai e meu tio durante esses depoimentos. Sentados em lados opostos da sala, evitando olhar um para o outro, pareciam ter envelhecido décadas nas semanas desde a prisão. O verniz de respeitabilidade que os havia protegido por tanto tempo estava completamente erodido, revelando o que realmente eram. Predadores assustados agora que sua presa havia se voltado contra eles. O momento mais surreal veio quando minha mãe foi chamada para depor. Nos meses desde as prisões, nosso relacionamento havia se transformado completamente. Inicialmente devastada e incrédula, ela havia passado por estágios de negação, raiva e, finalmente, um tipo de aceitação atormentada. Nunca saberei com certeza quanto ela realmente sabia ou suspeitava durante todos aqueles anos. Talvez esse seja um dos muitos aspectos desta história que permanecerão para sempre na sombra. No tribunal, ela parecia frágil e envelhecida, mas havia uma dignidade em sua postura que nunca havia notado antes. Quando questionada sobre se alguma vez suspeitou dos abusos, ela hesitou por um longo momento antes de responder. Acho que parte de mim sempre soube que havia algo errado, disse finalmente. Sua voz quase um sussurro. Os sinais estavam lá. O comportamento dela mudou da noite para o dia. Os pesadelos, o medo constante. Mas acreditar que meu marido e meu cunhado seriam capazes de... Isso significaria aceitar que eu falhei completamente como mãe, como mulher, como ser humano. Ela olhou diretamente para mim pela primeira vez desde o início do julgamento. Lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto. E eu falhei. Falhei da pior forma possível. Escolhi a ignorância porque a verdade era insuportável. E por isso, nunca poderei me perdoar completamente. Naquele momento, algo mudou dentro de mim. Não foi perdão. Isso seria simplista demais para a complexidade do que sentia. Foi um tipo de compreensão. Minha mãe também havia sido vítima, embora de forma diferente. Vítima de um sistema patriarcal que a condicionou a duvidar de seus instintos, a priorizar a estabilidade familiar acima de tudo, a depender financeira e emocionalmente de um homem que a manipulava tão habilmente quanto a todos ao seu redor. O julgamento se estendeu por 3 semanas. 3 semanas de revelações cada vez mais chocantes, à medida que a investigação se aprofundava, não apenas nos crimes cometidos contra mim, mas em toda a rede de proteção que havia permitido que esses homens operassem impunemente por décadas. No penúltimo dia, recebemos a notícia de que sacudiu o país inteiro. Um juiz da Suprema Corte, figura respeitada nacionalmente, havia sido implicado na rede de abuso e proteção mútua. Seu nome aparecia repetidamente nas investigações, mencionado por vítimas diferentes, conectado a eventos específicos onde jovens vulneráveis haviam sido explorados. O caso, que já havia captado a atenção da mídia nacional, tornou-se instantaneamente o centro de um furacão político. O juiz que presidia nosso caso começou a receber ameaças. Houve tentativas de intimidar testemunhas. Por um momento tenso, pareceu que todo o processo poderia desmoronar sob o peso das forças que se opunham a ele. Foi quando o juiz tomou uma decisão sem precedentes: transmitir ao vivo a sessão final do julgamento, incluindo a leitura da sentença. A justiça não apenas deve ser feita, declarou ele em um comunicado oficial, mas deve ser vista sendo feita. A transparência é nossa melhor defesa contra a corrupção. O dia da sentença amanheceu claro e frio.
O tribunal estava lotado, câmeras posicionadas estrategicamente para capturar cada momento. Sentei-me na primeira fileira, entre Mariana e minha terapeuta, que havia me acompanhado durante todo o processo. Na noite anterior, mal havia conseguido dormir, assombrada não por pesadelos do passado, mas pela ansiedade sobre o futuro. Quando o juiz entrou na sala, o silêncio foi absoluto. Seu rosto, normalmente impassível, parecia carregar o peso da decisão que estava prestes a anunciar. Ele ajustou os óculos, olhou diretamente para as câmeras e começou a falar. Este tribunal analisou extensivamente as evidências apresentadas no caso número 407-286-B, envolvendo múltiplas acusações de abuso sexual contra menores e vulneráveis, obstrução da justiça e formação de organização criminosa. A natureza dos crimes, sua duração e o número de vítimas tornam este um dos casos mais graves já julgados por esta corte. Ele fez uma pausa, seus olhos percorrendo a sala antes de continuar. Mais perturbador ainda é a evidência de uma rede sistemática de proteção mútua que permitiu que estes crimes continuassem impunes por décadas. Uma rede que se estende a posições de poder dentro de nosso próprio sistema judicial, comprometendo a própria fundação sobre a qual nossa sociedade é construída. A confiança na justiça. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que todos na sala podiam ouvi-lo. Ao meu lado, Mariana apertou minha mão em um gesto silencioso de solidariedade. É, portanto, com total convicção e sem qualquer reserva que este tribunal condena os réus à pena máxima prevista em nossa legislação: 30 anos de reclusão em regime fechado, sem possibilidade de progressão de regime ou benefícios de qualquer natureza. O murmúrio que percorreu a sala foi como uma onda, crescendo em intensidade até se transformar em aplausos contidos. Vi meu pai baixar a cabeça, os ombros curvados pela primeira vez em minha memória. Meu tio permaneceu imóvel, como se ainda não compreendesse completamente o que havia acontecido. Além disso, continuou o juiz quando o silêncio retornou, este tribunal determina o encaminhamento imediato das evidências relacionadas a outros envolvidos, incluindo membros do judiciário, para a Corte Superior, com recomendação expressa para investigação e julgamento com prioridade máxima. Ele removeu os óculos, olhando diretamente para mim pela primeira vez. Por fim, este tribunal reconhece a extraordinária coragem das vítimas que se manifestaram, especialmente a denunciante principal, cuja determinação em buscar justiça não apenas para si, mas para todas as outras vítimas, representa o mais elevado exemplo de cidadania e compromisso com a justiça. Quando saí do tribunal naquele dia, uma multidão de repórteres aguardava. Câmeras, microfones, perguntas sendo gritadas de todos os lados. No passado, teria me encolhido diante de tanta exposição, mas naquele momento, senti uma calma surpreendente. Mariana, sempre protetora, tentou criar um caminho entre os jornalistas. Ela não vai falar hoje, começou a dizer. Na verdade, interrompi suavemente. Acho que vou. Aproximei-me do microfone que um repórter segurava, consciente das câmeras transmitindo ao vivo para todo o país. Hoje não é uma vitória apenas para mim ou para as outras vítimas destes homens específicos. Comecei, minha voz clara e firme. É uma mensagem para todas as pessoas que sofreram abusos e foram silenciadas. Uma mensagem de que o silêncio não é mais a única opção, de que há um caminho para a justiça, por mais longo e difícil que seja. Fiz uma pausa, escolhendo cuidadosamente minhas próximas palavras. Mais importante ainda, é um lembrete para aqueles em posições de poder que acreditam estar acima da lei. Nenhuma posição é alta o suficiente. Nenhuma influência é grande o suficiente para escapar da justiça para sempre. O tempo das sombras acabou. Anos se passaram desde aquele dia. O caso desencadeou uma onda de investigações em todo o país, revelando redes similares em outras cidades. O juiz da Suprema Corte e vários outros poderosos foram julgados e condenados. Leis foram alteradas, protocolos de proteção a menores foram fortalecidos. Quanto a mim, transformei minha experiência em propósito. Fundei uma organização dedicada a apoiar vítimas de abuso, oferecendo não apenas suporte psicológico, mas também assistência legal
e recursos para a reconstrução de vidas interrompidas pelo trauma. A química, meu primeiro amor, ainda faz parte da minha vida, mas agora direcionada para desenvolver métodos que possam ajudar na identificação e prevenção de abusos. Minha mãe e eu construímos um novo tipo de relacionamento, frágil, mas honesto. Ela nunca mais viu meu pai, eventualmente divorciando-se enquanto ele cumpria sua sentença. O perdão entre nós é um processo contínuo, complexo, com avanços e retrocessos. Em noites quietas, quando olho para as estrelas como fazia na infância, ainda sinto o peso do que aconteceu. Algumas cicatrizes nunca desaparecem completamente, mas agora carrego também o conhecimento de minha própria força, a certeza de que minha voz importa, e a paz de saber que, pelo menos neste caso, a justiça prevaleceu. E isso, por enquanto, é suficiente. Olhando para trás agora, para todo o caminho que percorri, às vezes me pergunto como sobrevivi, como aquela menina aterrorizada de 11 anos conseguiu se transformar na mulher que sou hoje. A jornada que compartilhei com vocês não foi fácil de contar. Reviver cada momento, cada dor, cada pequena vitória ao longo do caminho exigiu de mim uma coragem que nem sempre acreditei possuir. Tudo começou com um segredo terrível guardado dentro de uma casa aparentemente normal, com uma família aparentemente perfeita. Um segredo que quase me destruiu, que roubou minha infância e quase me roubou meu futuro. Meu pai e meu tio, homens respeitados pela comunidade, usaram seu poder e influência para me abusar e depois garantir meu silêncio através do medo e da manipulação. Por anos, vivi em um cativeiro invisível, prisioneira dentro de minha própria casa, carregando um peso que nenhuma criança deveria carregar. A adolescência foi um período de sobrevivência pura. Cada dia era uma batalha contra o desespero, contra a sensação constante de estar suja, manchada por algo que não foi minha culpa. Desenvolvi mecanismos de defesa, pequenas estratégias para minimizar o contato com meus abusadores, para criar ilhas de segurança em um oceano de medo. Pequenos atos de resistência que, na época, pareciam insignificantes, mas que mantiveram acesa a chama da minha humanidade quando tudo mais tentava extingui-la. A universidade representou meu primeiro vislumbre de liberdade. Longe daquela casa, descobri que podia respirar novamente, que podia existir sem o peso constante do terror. A química se tornou meu refúgio, um mundo de regras claras e resultados previsíveis, tão diferente da arbitrariedade cruel que havia governado minha vida até então. Foi lá também que encontrei minha voz, lentamente, dolorosamente, através de aulas de psicologia e sessões de terapia, onde finalmente pude nomear o inominável. O plano de expor meus abusadores não nasceu do desejo de vingança, embora houvesse raiva, uma raiva justificada que alimentou minha determinação. Nasceu da compreensão gradual de que o que havia acontecido comigo não era um caso isolado, mas parte de um sistema maior que permitia que homens poderosos abusassem de vulneráveis com impunidade. Um sistema que dependia do silêncio das vítimas, da cumplicidade dos observadores, da inércia das instituições. Durante 7 anos, meticulosamente coletei evidências, construí alianças, me preparei cientificamente e emocionalmente para o confronto que mudaria não apenas minha vida, mas a de muitas outras pessoas. Aquela noite na casa dos meus pais, quando finalmente confrontei os monstros do meu passado com a verdade de seus crimes, foi o culminar de uma jornada de autodescoberta e a gênese de uma missão maior do que eu jamais poderia ter imaginado. O julgamento expôs não apenas os crimes cometidos contra mim, mas uma rede inteira de abuso e proteção mútua que se estendia aos mais altos níveis de poder. Cada nova revelação confirmava o que eu sempre soube instintivamente, que minha história não era única, que havia outras como eu sofrendo em silêncio. A sentença máxima imposta pelo juiz representou não apenas justiça para mim, mas um precedente que abriria caminho para outras vítimas. A organização que fundei nos anos seguintes tornou-se um farol para aqueles ainda presos nas sombras do abuso. Oferecemos não apenas apoio psicológico e jurídico, mas algo igualmente vital: a prova viva de que é possível sobreviver,
buscar justiça e reconstruir uma vida significativa depois do trauma. Cada nova pessoa que encontra sua voz, que rompe seu próprio silêncio, reafirma a decisão que tomei naquela noite fatídica de confrontar a verdade, não importa quão dolorosa fosse. Minha relação com minha mãe continua complexa, um mosaico de amor, mágoa, perdão e aceitação. Aprendemos juntas que a cura não é linear, que tem retrocessos e avanços, e que algumas perguntas talvez nunca tenham respostas satisfatórias. Mas aprendemos também que é possível construir algo novo sobre as ruínas do passado, algo imperfeito, mas autêntico. As cicatrizes permanecem, é claro. Há noites em que ainda acordo sobressaltada, momentos em que um cheiro específico ou um tom de voz me transporta instantaneamente de volta àqueles anos sombrios. O trauma nunca desaparece completamente. Aprendemos a conviver com ele, a integrá-lo em nossa história sem permitir que defina nosso futuro. Compartilho esta história não para inspirar pena, mas para acender esperança. Esperança para aqueles ainda presos em situações de abuso, para mostrar que o silêncio não é o único caminho, que a justiça, por mais difícil e distante que pareça, é possível. Esperança também para aqueles que já escaparam, mas que ainda carregam a vergonha e a culpa que nunca deveriam ter sido suas para carregar. Se você está assistindo a este vídeo e minha história ressoa com sua própria experiência, quero que saiba, você não está sozinho. O que aconteceu com você não foi sua culpa. Sua voz importa. Sua história importa. E há um caminho para a cura, por mais longo e tortuoso que pareça agora. Este relato que compartilhei com vocês ao longo destes vídeos representa apenas um fragmento da complexa jornada de sobrevivência e transformação. Cada sobrevivente tem sua própria história, seu próprio caminho para a cura. Não há fórmulas mágicas, não há atalhos, apenas pequenos passos diários em direção à luz, apoiados por aqueles que escolhemos como nossa verdadeira família. Se minha história tocou você de alguma forma, peço que considere se inscrever no canal Vovó Lembrou. Este espaço foi criado para dar voz a histórias como a minha, histórias de superação, de resiliência, de transformação da dor em propósito. Histórias que precisam ser contadas e, mais importante, precisam ser ouvidas. Cada inscrição, cada comentário, cada visualização nos ajuda a alcançar mais pessoas que talvez estejam enfrentando suas próprias batalhas silenciosas. Seu apoio permite que continuemos este trabalho vital de quebrar o ciclo de silêncio que protege abusadores e isola vítimas. Deixe um comentário compartilhando suas reflexões sobre esta história. O que mais tocou você? Que aspectos ressoaram com sua própria experiência ou com situações que testemunhou? Seus comentários não apenas nos ajudam a entender melhor o impacto destas narrativas, mas também criam uma comunidade de apoio para todos que assistem. E se este canal tem sido significativo para você, se estas histórias têm oferecido conforto, inspiração ou simplesmente a certeza de que você não está sozinho em sua jornada, considere também apoiar nosso trabalho através do sistema Gracias. Esta forma de doação nos ajuda a cobrir os custos de produção destes vídeos, permitindo que continuemos trazendo conteúdo diário que importa, que cura, que transforma. Cada contribuição, independentemente do valor, representa não apenas apoio financeiro, mas um voto de confiança na importância deste trabalho. Com seu apoio, podemos alcançar mais pessoas, contar mais histórias, quebrar mais silêncios. Podemos continuar construindo este espaço seguro onde experiências dolorosas podem ser transformadas em fontes de cura coletiva. Agradeço profundamente por terem me acompanhado nesta jornada, por terem testemunhado minha história com compaixão e respeito. Lembrem-se, o que nos define não são as coisas terríveis que nos aconteceram, mas a forma como escolhemos responder a elas, as vidas que tocamos, as mudanças que inspiramos. Juntos, podemos transformar nossas histórias individuais de dor em um movimento coletivo de cura e transformação. Juntos, podemos criar um mundo onde o silêncio não seja mais o refúgio dos abusadores, mas onde cada voz seja ouvida, cada história honrada,
cada sobrevivente celebrado por sua coragem incomparável. Inscreva-se agora no canal Vovó Lembrou, ative as notificações e junte-se a nós nesta missão vital. E não se esqueça de dar like neste vídeo e compartilhá-lo com aqueles que você acredita que poderiam se beneficiar desta história. Sua história também merece ser ouvida. Sua voz também merece ser amplificada. E juntos, podemos garantir que nenhuma pessoa enfrente o abuso e suas consequências sozinha novamente. Obrigada por estarem aqui, por ouvirem, por acreditarem e por fazerem parte desta jornada de transformação.